Boa tarde, aqui é o professor Francisco José de Almeida. Atendendo a pedidos, eu vou falar um pouco de teoria de correntes. Corrente é aquele negócio que tem no portão da fazenda do seu avô, mas também tem aplicação industrial. Correntes são elementos mecânicos de transmissão de potência, assim como outros elementos mecânicos de transmissão de potência que existem, engrenagens, correias, rodas de atrito. Nós vamos ver três tipos de correntes: correntes de elos, corrente Gale e corrente de rolos. A aplicação principal de correntes é quando eu tenho grande distância entre centros. Por exemplo, uma moto tem que transmitir a potência do motor, no caso do câmbio, para a roda. E eu uso corrente. Já pensou se eu usasse engrenagem? Não ia dar certo. A engrenagem ia ser muito grande e bater no chão não ia funcionar. E também quando eu tenho que transmitir a potência para vários eixos ao mesmo tempo. Por exemplo, no motor de carro. Tenho um eixo motriz e quero transmitir a potência para dois eixos ao mesmo tempo. Corrente, resolvi o problema. Posso usar engrenagem? Posso, mas eu vou aumentar o tamanho, vai ficar mais pesado, mais caro, não é uma boa. Em relação às engrenagens, correntes são mais baratas, mas também têm menos capacidade de vida. Em relação às rodas de atrito, as correntes têm mais vida e têm mais eficiência, porque não escorregam. Em compensação, elas fazem mais barulho e custam mais caro. Em relação a correias, as correntes também têm maior eficiência, maior rendimento, porque elas não escorregam e duram mais, mas em compensação custam mais caro e têm maior nível de ruído. Por isso que tem motores que têm correias e motores de carros que têm correntes. Se eu quiser mais silêncio, correia. Se eu quiser maior vida, corrente. Correntes de elos, como o nome diz, são correntes com elos. A função básica delas, o uso básico delas é sistemas de elevação, por exemplo, manuais, também pode ser talha elétrica, para levantar, por exemplo, sistemas, não obrigatoriamente sistemas, como estruturas de palcos, de shows, por exemplo. A vantagem de ser elo é que eu posso pôr a mão no elo e já puxar aqui e fazer isso funcionar mais facilmente. O material de correntes de elos é aço ABNT 1020 e é para pequenas cargas e velocidades. O dimensionamento de correntes de elos é tração, tensão sobre área, tensão é força sobre área, força aplicada, a área é a área do arame, πd ao quadrado sobre 4. Como tem dois arames, duas áreas, multiplica por 2, fica πd ao quadrado sobre 2. Substituindo essa equação na equação original e isolando a força, fica a força máxima é igual a π sobre 2, vezes diâmetro ao quadrado, vezes tensão admissível do material da corrente de elos. Como corrente de elos é de aço 1020, como nós já dissemos, a tensão admissível a gente admite 6 kg por milímetro quadrado. Se eu substituir aqui, fica 6 dividido por 2, 3. Então, força máxima 3 vezes π vezes diâmetro ao quadrado do arame. Corrente Gale e corrente de rolos. Corrente Gale de rolos são utilizadas, por exemplo, na sua moto. Também são utilizadas, é possível, no motor do seu carro. A corrente Gale, ela tem talas de pinos, a tala puxa o pino, que puxa outra tala, que puxa outro pino, que puxa outra tala e assim por diante. Ela pode ser leve, construção leve, ou pode ser construção pesada, com mais talas para aumentar a capacidade de carga. O material das talas para corrente Gale é aço ABNT 1020 laminada quente e os pinos aço ABNT 1020 defilado a frio. São para médias capacidades de carga. Corrente de rolos. Corrente de rolos, na verdade, é o que tem na sua moto. A diferença de corrente de rolos para corrente Gale é que em volta do pino eu tenho rolos, que aumenta a capacidade dela. O material das talas é aço 1050, ou aço liga, já aumenta mais a capacidade ainda do sistema. Pinos, buchas e rolos de aço liga também, aço cromo-níquel de cimentação. Elas podem ser simples, como essa figura, ou podem ser duplas. E é para altas potências e velocidades. Para dimensionamento de correntes Gale de rolos, eu faço 4 ou 5 cálculos, em função das possibilidades de quebra desse equipamento. Tala tração, tala esmagamento, diâmetro D2 do pino
quando a corrente está fora da engrenagem, diâmetro D2 do pino quando a corrente está dentro da engrenagem, diâmetro D1 do pino quando a corrente também está dentro da engrenagem. Talatração, força sobre área, tensão, menor ou igual que a tensão admissível. Área é a área que resiste à tração. G1, que é a altura da tala, menos o furo, que é D2, vezes a espessura, vezes o número de talas. Substituindo essa equação na equação original, isolando a força F, a força máxima fica G1 menos D2, vezes a espessura da tala, vezes o número de talas, vezes a tensão admissível do material. Está aqui a equação. Tala é o esmagamento da região da tala que encosta no pino, furo da tala. Como é esmagamento, a gente chama de pressão. Pressão menor ou igual que a pressão admissível. Pressão também é força sobre área. Área é esmagamento. D2 vezes a espessura vezes o número de talas. Substituindo essa equação na equação original, isolando a força F, força máxima é D2 vezes a espessura da tala vezes o número de talas vezes a tensão admissível do material. Diâmetro D2 do pino quando a corrente está fora da engrenagem. É flexão, só o diâmetro D2 do pino trabalha, a tala puxa o pino, que puxa outra tala, há uma flexão aqui no pino, diâmetro D2. Flexão gera tensão normal, tensão menor ou igual que a tensão admissível. Tensão devido à flexão, momento fletor pelo módulo de resistência à flexão. Módulo de resistência à flexão para seção circular, πd ao cubo sobre 32, no caso D2. E o momento fletor máximo, força dividido por 2 vezes a espessura de cada tala. Essa equação está desenvolvida num outro vídeo meu, se você quiser dar uma olhada lá. Substituindo essas equações na equação original, isolando a força F, força máxima é igual a 2 dividido por 32, ou seja, 1 sobre 16, vezes π, vezes D2 ao cubo, vezes a tensão admissível, dividido pela espessura da tala. Diâmetro D2 do pino quando a corrente está dentro da engrenagem. Nessa situação, eu tenho a tala sendo puxada e quem reage é o dente da engrenagem. Ainda é problema de flexão, a tensão normal, menor ou igual que a tensão admissível, momento dividido pelo módulo de resistência à flexão. Módulo de resistência à flexão é o mesmo da anterior já apresentado. Momento máximo é força dividido por 4, vezes o número de talas mais 1, vezes a espessura da tala. Essa equação também foi desenvolvida no meu outro vídeo, se você quiser dar uma olhada. Substituindo essas equações na equação original e isolando a força F, força máxima é 1 sobre 8, vezes π, vezes D2 ao cubo, vezes a tensão admissível, dividido pelo número de talas mais 1, dividido pela espessura da tala. Está aqui a equação. Finalmente, o diâmetro D1 do pino quando a corrente está dentro da engrenagem. Há flexão, então, na região central do pino, que é o diâmetro D1. Flexão também é momento pelo módulo de resistência à flexão, como já foi visto. O módulo de resistência à flexão é πd1 ao cubo sobre 32, mesma coisa que o anterior, só que agora é D1. E o momento máximo é a força sobre 8, 2 vezes Bzão menos B0. Essa equação também foi desenvolvida no meu vídeo em que eu discuto os momentos em correntes, nos pinos das correntes. Bzão é a distância entre as forças, também está desenvolvido no meu outro vídeo, e B0 é a largura do dente da engrenagem. Substituindo as equações na equação original e isolando a força F, a força máxima é 1 sobre 4 vezes π, vezes D1 ao cubo, vezes a tensão admissível, dividido por 2Bzão menos B0. Está aqui a equação. São 5 equações, eu faço 5 contas, o valor menor é a força máxima que eu posso fazer na corrente. Se você quiser mais informação, veja no meu vídeo com exercícios. Para a corrente de elos, a gente usa a roda dentada para transmitir o torque entre o eixo e a corrente. A geometria da roda dentada é toda definida pela corrente. A distância entre dentes é o passo da corrente, a largura da corrente, assim por diante. A única coisa que muda, que eu preciso definir ainda, é o diâmetro da roda dentada. Temos uma equação geométrica,
Como esse termo geralmente é pequeno, a gente cancela esse termo, fica só com esse primeiro termo aqui. Então, o diâmetro da roda dentada é o passo da corrente dividido por seno de 90 graus, dividido pelo número de dentes da roda dentada. Quanto mais dentes na roda dentada, melhor, porque melhor encaixa a corrente. Para a corrente galha e corrente de rolos, a gente chama de engrenagem. O conceito é o mesmo, só muda o nome. A corrente encaixa nos dentes da engrenagem e transmite o torque. A equação é semelhante à anterior. O diâmetro da engrenagem é o passo da corrente, que eu defino, que eu escolho, dividido por seno de 180 graus, dividido pelo número de dentes da engrenagem. Quanto mais dentes, melhor. Um comparativo entre os tipos de correntes que nós vimos. A mais barata e também menos resistente é a corrente de Ehrens, vai até mais ou menos 6 toneladas. Depois, corrente Gallen, vai mais ou menos até 20 toneladas de capacidade de tração. Finalmente, a corrente de rolos, que vai até 150 toneladas de capacidade de tração. Bom, muito obrigado. Até a próxima.